tá rico, tá pobre todo Todo dia. dia. Porque ele ganha a coisa, o STF derruba a coisa. Ele ganha a coisa, pode até brincar, porque eu tô rico, tô pobre, tá E na saiu internet. esse meme ontem, não Foi? foi? Eu tô rico, tô Tô rico, pobre. tô pobre. É. Então, assim, muitos segurados acharam que estavam ricos e de repente ficaram pobres. E agora, eles tentam Olha de aqui. novo ou E não? não foi só os segurados, não. Os advogados, advogados também pensaram que estava rico e aí ficou É. tudo pobre. Josué, tá beleza aí? O som, tá tudo certo? Conferiu tudo? Já tá Já tá gravando? gravando? Como Eita! assim, rapaz? Então vamos começar, porque nós temos até que horas, hein? Uns 40, 50 minutos no máximo, 40, né? é. Então vamos começar. Vamos lá? Podemos? Vamos. 1, 2, no 3. Boa noite, gente. Nós estamos aqui para poder apresentar mais um episódio maravilhoso do nosso podcast, o nosso Pod Fé. E hoje nós estamos com as convidadas aqui, que são especialistas na Previdência Social e uma especialista também em uma área que eu nem sabia que existia, tá? O direito da saúde. Depois eu vou bater papo aqui com vocês aqui, ouvintes. Você que tem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente para nós bater um papo aqui a respeito do direito à saúde, que isso é interessante. Para mim, o cidadão brasileiro nem direito à saúde ele tinha, agora acabei descobrindo aqui que nós temos direito de saúde, o direito de saúde, tá bom? E está conosco aqui hoje, mais uma vez, a doutora Tailândia. Fala algo aí, doutora Tailândia. Olá, ouvintes aqui do Pod Fé. Como sempre, é uma honra, né? Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então, boa noite especial a vocês. Hoje aqui na presença de duas grandes mulheres, né? É bom para comemorar, nós estamos no mês das mulheres. São duas grandes parceiras e amigas que eu aprendo todos os dias. E hoje vocês estão aqui sendo privilegiados de estar ouvindo essas duas grandes advogadas aqui e aprendendo mais um pouquinho com elas. Ju, doutora Verônica, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora Verônica, ela vai tirar algumas dúvidas aqui para nós hoje a respeito da Previdência Social. Ô, doutora Verônica, fala algo aí para o nosso ouvinte que eu tenho certeza que ele vai gostar de ouvir e ter as suas dúvidas esclarecidas aqui nesse programa hoje. Fala aí. Boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui na presença de todos. Obrigado pelo convite. Me sinto honrada por estar aqui, para a gente poder esclarecer um pouquinho sobre a nossa Previdência Social. Tá levando informação ao nosso público, né? Hoje é muito importante a gente estar passando informações. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre auxílio-doença, revisão da vida toda, pensão por morte. A gente vai dar continuidade no nosso outro programa, né, que a gente já começou a falar um pouquinho sobre os nossos direitos previdenciários. E eu estou aqui para qualquer dúvida que você tiver, ouvinte, pode mandar a dúvida para cá, que a gente vai tentar esclarecer com vocês todas as dúvidas relativas à Previdência Social. Doutora Juliana, ela vai falar conosco aqui hoje e esclarecer algumas dúvidas. Eu tenho pergunta, não é pouco não, eu posso ter certeza disso. Gente, e hoje nós vamos fazer um programa assim, mais à vontade possível, tá? Aquele negócio de ficar gaguejando aqui para poder preparar perguntas ou respostas para poder trazer, não, nós não vamos fazer isso hoje não. O negócio vai ser ligeiro. Veio na mente, perguntou, veio na mente, respondeu, viu, doutora Juliana? Olha, doutora Juliana, ela é especialista no direito de saúde, direito da saúde. E eu já estou armazenando aqui na minha mente aqui algumas perguntas, viu? Pode ter certeza que é para acabar com o Piqui do Goiás as minhas perguntas, viu? Nós não temos preguiça nenhuma de fazer perguntas aqui que vai deixar o nosso ouvinte satisfeitos, tá? Gente, vamos começar aqui com a primeira pergunta da doutora Tailândia. Aliás, hoje, um dos nossos apresentadores aqui, doutor Marcos Acauani, ele pulou fora do barco, me deixou aqui sozinho. Ele falou assim, ele disse para mim assim, pastor, vem para poder me ajudar aqui, para poder fazer a programação. Eu vim quando chego aqui, cadê? Me larga sozinho. Então eu estou aqui, pastor Edivan Cirino, para poder substituir o doutor Marcos Acauani, tá certo? Então vamos lá, doutora Tailândia, a primeira pergunta, quem é que vai responder a sua primeira pergunta? Pergunta técnica, vamos lá. Eita! A rocha. Bora. Jogou a bola para mim, hein? Desse modelinho. Não é? Inclusive, o doutor Marcos Acauani precisa
ser puxado, né? trem Puxar tá- as orelhas dele aí. O trem aqui tá dando mau contato? Deixa eu ser um auxiliar técnico aqui, deu certo? Meu Deus do céu. Ó, vai falando aí, eu vou apertando aqui o botão. Pronto, tá dando. Deu certo? Claro, deu certo. Então vamos lá. Verônica, Juliana. Vamos falar de um tema polêmico agora. Por quê? Porque Bora lá. eu tô numa dúvida, né? Eu acho que os ouvintes aí também, né? Estão essa semana, principalmente esse início de semana aí, vendo várias reportagens, acompanhando no Instagram, esse negócio de ficar rico e ficar pobre, né? Todos os dias. Inclusive, a doutora Juliana falou na instante, né, que o assegurado, ele acorda com a notícia que ele está rico, no outro dia com a notícia que ele está pobre. Então, explica pra gente o que é esse tal de revisão da vida toda. Por quê? Porque a gente tem ouvido falar sobre esse tema e realmente eu, como criminalista, também, assim como os ouvintes, estou cheia de dúvida. O que é que seria? O que é que significa isso? Conta aí pra gente. Então, boa noite novamente. Vou falar para vocês o que seria a revisão da vida toda. Antes de começar, eu vou contar uma historinha primeiro da aposentadoria, para ficar bem claro o que seria essa aposentadoria, essa revisão da vida toda. Quando você está lá, apto para se aposentar, hoje, a média que é feita para calcular o valor daquela sua aposentadoria são as suas contribuições. E devido à nova regra, não a nova regra da Previdência, mas a regra de 94 do Plano Real, as contribuições que constituem para essa aposentadoria só é a partir de 1994. Ou seja, as pessoas que trabalharam antes de 1994 não possuem essas remunerações somadas quando vai fazer o seu índice de cálculo de aposentadoria. Então, entrou no sentido essa discussão da revisão da vida toda. Porque se você contribuiu a vida toda, como o próprio nome diz, antes de 1994, você já contribuía para a Previdência. Era descontado todo mêsinho lá o valorzinho. Quando veio o Plano Real, pelo déficit e alteração do valor dos salários, que antes de 94 a gente tinha o cruzado, o cruzeiro, né? Eu acredito que era só essas duas moedas que eu ainda lembro. A inflação era muito alta, então os salários eram muito altos. Então, o que aconteceu? Quando veio 1994 para cá, eles deixaram de incluir esses valores para somar na aposentadoria. Então, esse valor passou a não constituir. E veio esse questionamento. Por quê? Porque isso daria uma diferença no valor das aposentadorias muito grande. Então, o que aconteceu? Falou, não, vamos fazer a revisão da vida toda. Vamos incluir essas contribuições na minha aposentadoria. Então, foram propostas algumas ações no INSS em relação a isso. Como foi uma demanda de massa, porque todo mundo quer, se eu contribuir a minha vida toda, eu não vou ganhar um salário, um exemplo, um salário mínimo de R$ 1.100. Se pelo meu cálculo eu posso ter 1.600, 1.700, o que a pessoa quis? Não, eu procurar um advogado e vou entrar com essa revisão para ver se eu consigo aumentar o valor da minha aposentadoria. E como foi em massa, o que aconteceu? Eles paralisaram todos os processos que foram protocolados e subiu para o STF. Foi um julgamento que foi para uma instância superior porque ela teria um impacto nacional. Então, entrou nessa discussão da revisão da vida toda. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Eita, ó, saindo a primeira do forno. Quentinha. Manda ver. Os ministros lá, eles também travaram a revisão da vida toda da aposentadoria deles? Ou foi só do cidadão brasileiro? Não. Só do cidadão brasileiro, viu? Mas travou com gosto. É mesmo? Tá vendo aí, gente? Não vou nem falar 45 do segundo tempo. Foi nas prorrogações do segundo tempo. Mas a diferença era muito grande? Geraria muito impacto na Previdência Social? Existe um estudo, sim. O INSS apresentou realmente números grandes, vultuosos, porém é importante dizer que não é todo mundo que tem direito a essa revisão. Em muitos casos, a revisão da vida toda ela não é benéfica. Porque se você teve contribuições muito baixas, contribuições no salário mínimo, por exemplo, e que é a verdade que a gente começa assim, né? Barriga verde, ganhando pouco, aí ao longo da vida a remuneração vai aumentando. Mas, nesse caso que a pessoa tinha salários mais baixos, esses valores talvez não vão influenciar ou, às vezes, atrapalhar a média da aposentadoria. Porém, a gente tem situações específicas onde a pessoa ganhava bem,
faliu, contribuía como empresário, faliu, era bancário, perdeu o emprego. Algumas profissões e algumas categorias, algumas situações que antes de 94 ganhava bem, por alguma razão passou tempo sem contribuir, e esses valores elevariam sim a aposentadoria dela. Então, assim, não é uma coisa que todo mundo teria direito, mas a expectativa é de um rombo grande, sim. Uma média de 30 bilhões. Por isso, o INSS luta e luta fortemente até o último minuto do segundo tempo, que foi o caso. Ia vencer o prazo da sessão virtual às 24 horas do dia 8. E eles apresentaram o recurso que zerou todo o julgamento às 23 horas e 31 minutos. Peraí. Tipo isso. Calma, arrasta o freio de mão aí, peraí. É revoltante. De novo, Vou vou até repetir. tomar água aqui. Não, é para acabar com o piqui do Goiás mesmo. Sim. Pô, esses caras não trabalham dia nenhum, aí resolve trabalhar até as 23 horas. da noite, exato. E, na verdade, a gente já tinha uma decisão favorável, né? Estava 6 votos a 5. Então, dia 9 agora, o nosso julgamento, até nossa classe advogada de previdenciários, nós achávamos que ia ser somente um julgamento para efeitos modulatórios. O que seriam esses efeitos modulatórios? Seriam para você adequar quem teria direito a essa revisão da vida toda, aonde poderia se enquadrar, questão de período de prescrição, decadência, somente isso. E nós fomos surpreendidos, como eu falei, não foi nem 45 do segundo tempo, de uma, digamos assim, uma anulação de toda uma decisão que vai voltar para o zero e de que a gente já tem processos aí 5 anos, 6 anos aguardando, e agora a gente vai começar novamente. Começar do zero de uma decisão que já estava favorável. Assim, quando a gente diz começar do zero, é o seguinte: esse julgamento, essas ações, elas estão se arrastando na justiça há muito tempo. Porém, o julgamento no STF começou mais ou menos em agosto do ano passado. Então, são cerca de 8 meses, mais por aí, de julgamento em sessão virtual. Não é porque estávamos em pandemia que a sessão era virtual. Já existiam casos de sessões virtuais. Mas o desenho da sessão virtual é que, se você pedir para ser retirado da sessão virtual para uma sessão física, para o plenário físico de alguma ação, ela zera o que aconteceu no virtual. Então, por isso que a gente está dizendo que voltamos para o 0 a 0. Porque nós passamos todo esse período, os 11 ministros já votaram, já havia sido concluídas as votações, então, assim, estava o segurado ganhando de 6 a 5. Uma batalha, para quem gosta de futebol, né? Quando está assim 6 a 5, a gente sabe que foi uma batalha sofrida, suada, quando né? é meu Parmeirinha que tá jogando, aí eu fico desse jeito. Pois é, então a cada voto era uma emoção, a cada voto, um voto a favor do segurado, um voto contra o segurado, e foi essa a realidade dessa votação doída, disputada. E quando a gente finalmente ganhou, o último voto saiu no dia 25 de fevereiro, quando finalmente, né, o segurado falou assim, dia 25 de fevereiro, falou, cara, agora eu tô rico. Aí, dia 8, 23 e 31 minutos, agora eu tô pobre. Essa é a realidade. Gente, mas que tristeza, né? Para quem trabalhou tanto, porque se ele trabalhava até antes de 94, né, já contribuía, a gente imagina que essa pessoa já tem aí alguns anos cansado, trabalhando, e quando chega no momento de pensar em adquirir alguma coisa, ter um salário um pouquinho melhor, até porque a gente sabe que na velhice você precisa de um salário melhor, né? Remédios caros, médicos, não é não? Não sei, vai demorar para eu saber dessas coisas, viu? Eu acho que eu vou saber disso daqui uns 50, 60 anos. Né? Mas é uma pergunta já dá para ir pensando, porque a gente pode fazer um planejamento previdenciário. E está aqui a Juliana, que ela não vai perder o gancho, né, de fazer o merchan. Planejamento né? previdenciário. Planejamento previdenciário que faz cálculos e já vai prever o seu futuro. Aí, ó. Olha, já pode contratar a doutora, por favor, pastor. Mas, antes de nós fazermos esse planejamento, vai uma pergunta aqui para a doutora Verônica. Tá? Os contribuintes, mesmo os que contribuíram menos, outros contribuíram mais, tá? Na realidade, acaba que todos contribuem.
trabalhou no carteira assinada e contribui. Sim. Depois veio aquele processo aí, aquele plano de carnê, que o camarada vai lá e Sim. tira e começa a pagar para poder, pensando que vai aposentar. Mas o brasileiro é bobinho, viu? Pensando que vai aposentar. Então, eles todos contribuíram, concorda comigo? Sim. Agora, uma pergunta interessante. Esse dinheiro que foi parar ali nos cofres do INSS, ele fica congelado ou ele tem uma correção, ou seja, é como se... Igual uma poupança, por exemplo. A poupança nós temos uma correçãozinha de menos de 1%. Esse dinheiro, como é que fica isso aí? Na verdade, a gente tem uma correção para trás, né? Vamos dizer que não é nenhuma correção. Tá no déficit, Hoje, assim, a Previdência não é escancarado, digamos assim, no nosso meio político, mas a gente tem um déficit na nossa Previdência muito grande. Apesar dos segurados terem contribuídos, esse valor de contribuição, quando ele entra nos cofres públicos, ele é distribuído para algumas outras áreas, como investimento na saúde, a área penitenciária também. Então, assim, esse valor, ele é como, digamos que aquele fluxo de caixa que você tem e que ele vai ser distribuído para as outras áreas. Sim, rapidamente. Ele entrou e saiu, tá igual lá na empresa. Igual meu salário, que eu nem vejo. Na empresa, assim, o dinheiro entra pela porta da frente e sai pela porta do fundo. Mas vamos lá, peraí, deixa eu te interromper aqui. Então, eu achei interessante esse negócio desse fluxo de caixa, sabe por quê? Do INSS. Porque eu vejo que o único órgão, então, que é impossível um político ir lá e meter a mão e roubar é do INSS. Porque eu só vivo no déficit, como é que ele vai roubar? Só vivo no negativo, como é que vai roubar? Na verdade... Que maravilha, hein? Achei um lugar que o político brasileiro não rouba. Eita, ouvinte. Ei, ouvinte, olha aí, ó. A notícia que eu trouxe para você. Você não sabia dessa, tá? Que existe um lugar que o político não tem condições de meter a mão. Nos cofres do INSS. Por quê? Tá devendo. Tá devendo. Tá sempre devendo. Então, se tá sempre devendo, vai ser impossível o larápio, né? Meter a mão e carregar. Mas não vou falar quais os políticos estão roubando, não. Porque senão eles ainda processam a gente. O povo ordinário. Deus me livre. Vamos lá. Próximo. Mas foi um dos motivos da reforma da Previdência, que, assim, foi muito criticada quando teve. A gente até comentou um pouquinho sobre a reforma no programa passado. A reforma da Previdência ela foi uma forma também de readequar essa questão desse déficit que já havia na Previdência. Porque, assim, apesar da gente ter realmente essa questão de desvio de verbas públicas, a gente não saber exatamente para onde o nosso dinheiro está indo, que é a grande maioria, né? A gente também tinha uma defasagem muito grande. Eu acho que pelo nosso sistema muito assistencialista, a gente tinha um canal de abertura para alguns benefícios, como a aposentadoria rural, uma questão do auxílio defeso. Então, assim, o que aconteceu? Com a reforma da Previdência, buscou coibir um pouco dessas fraudes que nós tínhamos, não levando em consideração realmente as pessoas que merecem e precisam desses auxílios. Só que, assim, nosso país era muito escancarado, essa situação da Previdência era muito escancarada. E, assim, não pode deixar de lembrar que o sistema previdenciário ele é um sistema contributivo. Então, se a gente tem saindo demais de pessoas que não contribuem, e não entra, a conta não vai fechar. Então, assim, foi uma forma de adequação. Não acho que, como advogada previdenciarista, não vou dizer para vocês que acho justo, não. Teve muitas coisas que foram ruins para o segurado, muitas. Questão da pensão por morte. Hoje nós temos a gente já havia comentado em relação à pensão por morte. Hoje, um exemplo, pastor, se o senhor falece, hoje com um salário de R$1.000, um salário de R$2.000, vai ser feito uma margem sobre esse salário que você tem, e a sua esposa, ela só tem direito a ficar com 50% daquilo que o senhor receberia. E se o senhor tiver filhos menores, aí vai aumentando 10%. Então, se você tem um salário, por exemplo, de R$3.000 hoje, a sua esposa ficaria com R$1.500, se tiver só ela. Ela é bem econômica. Ela é bem econômica. Então, assim, é um exemplo que a gente traz que, assim, para algumas áreas foi muito ruim a reforma. Só que, assim, também era necessária. Eu sempre bato muito nessa questão de que o nosso país, a gente precisa aprender a coibir certos jeitinhos para muitas coisas. Porque quem precisa fica desamparado. E quem não precisa está aí nadando de braçada. Eles já conseguiram acabar com a... Não, aliás, acabar não. Não é, a pergunta não é essa, não. Eles já conseguiram arrumar um mecanismo
que detecta os defuntos que recebem a aposentadoria? Porque nesse país o que mais tem é isso. O fulano lá no Nordeste, o fulano lá no Nordeste morreu, já tem 10 anos e até hoje está Continua recebendo. Conseguiram um mecanismo para poder acabar com isso aí ou não? Então, hoje os cartórios encaminham a informação para o INSS, né? Na hora de registrar a certidão de óbito, eles já passam a informação para o INSS e isso já dá a baixa imediata. Na mesma hora já aparece lá que a pessoa faleceu. Pois eu conheço um lugar que o Então, falecido não vai, ele não consta nos registros de óbito do cidade. Eu conheço um lugar. Aí fica difícil, é um sério. fantasma. Não, é sério. É sério. Inclusive, nós vamos fazer a inauguração de uma igreja agora, lá, dia 26. O nome do lugar chama-se Cabaceiras, na Bahia. Né, o É um interior. lugar bem no meio do mar. Cabaceiras. Sim, Também sempre. já. O interior sempre é um problema. É onde a gente tinha muito caso. Quando a gente ouve falar do pente fino, vocês já ouviram falar que existe um pente fino na busca Ih, do... minha mãe usou demais quando era E pequena. eu entendeu? também, tinha os cabelos compridos cheios. É. Mas era Gente, eu Rapaz. usei só quando eu tinha piolho. Ah. mas Para. E aí não teve. Com esse cabelão aí, eu vou te falar uma coisa, viu? O capaz que mais tinha era piolho. Aí, Lá no interior. Exatamente. Então, e no INSS a gente tem, né, esse termo pente fino, que é verdadeiramente a busca dos benefícios que foram concedidos de maneira irregulares. Igual a Verônica estava comentando, para os interiores da vida aí, a gente tem coisa demais. Posso contar sobre Cabaceira? Ah lá, pode Pode. falar. Segura essa aí, viu? Eu não vou repetir que é para acabar com o Piqui do Goiás, não, porque senão acaba realmente acabando com o Piqui do Goiás e vai fazer falta. Eu estava lá em Cabaceiras e eu percebi que tinha um cemitériozinho, sabe? Bem quase dentro da vila ali. É bem uma comunidade, né? Eu olhei aquele cemitério, eu falei, um cemitério aqui nesse lugar, sem estrutura nenhuma. E de repente eu comecei a conversar com um senhor bem idoso. Aí eu perguntei a ele, vem cá, e esse cemitério? Ele falou, esse aqui é só nosso aqui, o cemitério. Eu falei, como assim só nosso? O pessoal tem um cemitério. Você viu que bacana, né? Nossa, Que particular. bacana. Não quero, não. Você viu que bacana? Um cemitério só para eles, Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu perguntei para ele, vem cá, mas quando morre alguém aqui, vocês levam para a cidade mais próxima e faz todos os registros e tudo, depois volta e sepulta aqui? Eu falei, como assim? Eu falei, sim, mas vocês não pegam aqui o defunto, leva para a cidade, faz todos os trâmites, depois volta e sepulta aqui? É isso que eu quero saber. Ele olhou assim, bem atônito mesmo, olhou para mim e falou assim, olha, não tenho lembrança não, mas nós nunca levou ninguém na cidade. Ai, ai. Moral da história, o que acontece em Cabaceiras, fica Fica em Cabaceiras. No cemitério particular. Em cemitério particular. Tá Tá bom, pensando que é porque pouca até- coisa? Pra morrer hoje tá caro, viu? E lá morre bem baratinho. Se você tiver com plano de morrer, por exemplo, não tem problema nenhum. Pode falar, você vai Eu morrer. tenho não. A caminho de Cabaceiras. Eles vão te levar direitinho pro cemitério. Pode até fazer assim, um funeral rapidinho ali, né? Para uns chorar. E como você é desconhecida lá, eles podem contratar alguém para chorar ali, né? E tal. Contrata. E pode sepultar por ali mesmo. Isso é história de Cabaceiras, gente. E não é brincadeira, é coisa séria, tá? Se É tiver isso algum mesmo. ouvinte aí de Cabaceiras, tá? Mas essa questão do pente fino veio encontro a situações como essa. A gente, no ano passado, nós tivemos muitos benefícios que foram cessados. Eles cortaram o benefício porque você precisa fazer uma prova de vida. E essa prova de vida é justamente para coibir esse tipo de situação, da pessoa não existir, nunca ter nem morrido e nunca nem constar, e está lá recebendo. Então, o INSS passou a ter um sistema de prova de vida. Então, todo ano você precisa ir até uma agência para você fazer essa prova de vida e comprovar que você está ali. Então, o intuito quando a gente teve a reforma da Previdência, uma das coisas que foram muito boas foi em relação a essa prova de vida, porque precisa anual você constatar. Não fez a prova de vida, o benefício é cancelado. Se o benefício é cancelado, você tem que procurar um meio de reativar ele. Para você reativar ele primeiro, que aí você entra naquela lendainha que nós temos aqui do INSS, porque assim, se antes da pandemia o INSS já não funcionava bem,
Agora que ele está funcionando, mais devagar ainda. Então, hoje até assim, você está pensando aí em pegar uma aposentadoria, uma pensão, você começa a se programar. Tô não. Começa a se programar, porque menos Tô de um não. ano está sendo complicado você conseguir uma pensão por morte. Doutor, eu vou falar uma coisa pra você aqui. Enquanto eu puder dar um coice, eu tô trabalhando. Não tem esse negócio não. Aposentar pra quê? Sim. E, É. e assim, nós tínhamos também a situação de pessoas que aposentavam muito novas, né? Uma das nossas questões é porque, assim, a idade da nossa população para aposentar em alguns cargos, a gente tinha pessoas aí que estavam aposentando com 53, 54 anos e saía do mercado de trabalho. Isso, para a área capitalismo do país, para o capitalismo é ruim. Para a geração de emprego, para a geração de renda, é ruim. Você pegar pessoas com 53 anos, 52, são jovens, e tirar essa mão de obra do mercado de trabalho. Então, foram alguns ajustes que foram feitos em relação a essa situação. Mas nosso país é tão complicado. Escuta essa, doutor Tailândia. Eu sei de histórias assim, tá? Eu sei e conheço as figuras. Só não posso falar aqui que eu tô correndo de ser Pode processado. contar a missa, Ó, mas você não tem- santo, Você né? tem 4 advogados aqui para te defender. Mas eu não Inclusive, eu tô com o contrato ali na bolsa, tá? Olha só, o que me deixa arrepiado não é nem a questão do processo e a audiência. É quando o oficial de justiça chega na porta, ele não sabe o que é, dá uma agonia. Até você descobrir o que é, eu vou te falar, é um sofrimento. Mas graças a Deus, com a equipe de advogados que nós temos aqui, maravilhosa, esse doutor Cauane é gente boa, viu? Ei, menino bom. Ele é bom para soltar, né? Não, eu brigo com ele direto. Quando ele fala assim, pastor, eu tenho que ir na delegacia, lá não sei aonde, eu tô com um cliente lá. Eu falei assim, não vai não, moço, o que você vai fazer lá? Não, eu tenho que ir lá soltar o cliente. Eu falei assim, deixa ele lá. O que ele fez? Ele não estava rezando, ele não estava orando na igreja. Eu sou meio assim do parte do princípio Deixa, que se o meus camarada, anjinhos. se o camarada ele tá lá preso, porque ele deve, ele fez alguma coisa. Orando, ele não Dificilmente. tá. Deixa, não meus estava orando, anjinhos não. de Tava orando. Aí eu falo, Jesus. eu brigo mesmo. Não tem dessa não. Fala, doutor, não vai não. Tá ali, ele que não deixa eu mentir. Eu falo, não vai não, rapaz. Quanto é que você quer pra você não ir? Deixa ele lá. Ó, uma barganha. Olha aí, Tá É bom. desse jeito. querendo deixar o advogado com fome. Não. Finaliza sem cliente. O advogado tem que ganhar mesmo o dinheirinho dele, tá certo. Mas o bandido tem que ficar preso. Entendeu? Eu falei pra ele não soltar, eu não falei pra ele não ir. Tem uma boa diferença aí. Pra ele ir e não soltar o cidadão. Arruma um meio, um argumento, deixa ele lá, para poder pensar melhor na vida. Eu falo que eu não poderia ser advogada criminalista, porque se eu fosse para uma delegacia dessa, chegando lá ficava eu e ele, porque eu não daria conta nem de tirar ele e eu acho que nem eu saía lá de dentro também. Então, já nem me atrevo a ir para essa área do direito criminal. Então, a pergunta não é nem uma pergunta, História. é uma história. Eu conheço pessoas que arrumam um jeitinho de tirar um dedo da mão para poder ver se conseguir um benefício do INSS. Ah, Jesus. Eu tô te falando, não é brincando não. Mas eu não Não duvido, tô brincando não. Eu conheço um que é bem conhecido da nação brasileira, né? Eu sei. Eu acho que ele. polêmica. Mas não posso falar, porque não é processado. Não, mas além dele, eu conheço outra, sério, não é brincadeira, não, conheço mesmo. Eu conheço um que realmente ele tentou mesmo, e ficou sem a parte da mão. Agora, eu só não sei se aposentou. Tomara que não, né? Mas acontece isso aí, viu? Eu já vi isso acontecer, pessoas arrumar um meio para poder procurar uma pequena deficiência para não trabalhar mais e se aposentar. Isso aí, inclusive assim, a gente tem a definição de deficiência, né? Na verdade, às vezes um pedaço de um membro, um dedo, não torna uma incapacidade para trabalhar, né? Você não tem um dedo, mas você pode trabalhar. Mas antigamente a lei era assim? Não, Pois é. não. A lei não era assim antigamente. Exatamente. Era mais Agora simples, que a mais coisa fácil, né? mudou. Então, assim, a gente tem, sabe, assim, umas avaliações. Hoje a lupa tá mais, né, em Hoje cima. até quem tá sem os dois braços, sem as duas pernas, Sim, eles estão colocando para eu- trabalhar. eu até Mas, Eu tenho um cliente no escritório mesmo. Eu falei, acho que da outra vez para vocês aqui, que ele sofreu um acidente de trabalho. Na verdade, foi uma briga de trânsito. Ele é motorista, o cara bateu nele, ele foi questionar lá, e naquela briga, o cara pegou a chave de roda e bateu nele. Bateu a ponto dele perder a visão de um olho 100%. E nós estamos aí com um processo há 4 anos, brigando para provar para o INSS que ele não tem a visão de um olho.
E o INSS, pasmem, com um ano depois que ele fez todo o tratamento psicológico, aquela questão da visão, ele teve traumatismo craniano, então assim, ele ficou um ano muito ruim. E quando ele foi para fazer a perícia para o INSS, para ele poder voltar a trabalhar, o INSS falou assim, não, você está apto, pode voltar a trabalhar. Só que a questão é que a gente tem um código de trânsito que diz que a pessoa com visão monocular não pode dirigir sem ser o carro pequeno. Não pode ser profissionalmente, né? E o INSS pegou e falou assim, não, você pode voltar a trabalhar. E o que a empresa fez? Tá, você pode voltar a trabalhar, volte a trabalhar. E nessa situação ele voltou a trabalhar na empresa e depois disso, a gente conversando, ele me procurou e eu falei, não tem condição. Foi renovar a habilitação, não conseguiu renovar a habilitação, não tem como. E a profissão vai dele é de trabalhar? motorista, né? E nós estamos brigando tem 4 anos e simplesmente o INSS não reconhece que ele tem a visão monocular. Ele voltou a trabalhar e eu provo a você que ele deve estar dando lucro para o Estado. Porque ele chegando com um olho só, dirigindo um ônibus, ele deve estar amassando os carros da cidade toda e dando lucro para as oficinas de funilaria. Então está dando lucro para o Estado. Não, isso e é de qualquer complicado, forma. né? Cansa demais nas vistas. Ah, tem uns absurdos. Na verdade, a gente brinca sim. A gente é uma brincadeira. Mas tem uns absurdos. Isso para mim é um absurdo. Eu acho que uma Sim. pessoa com 50% da visão, ela é um risco para a sociedade. sim. Você desculpa aí, Não mas ela é um pode. risco. Não pode, né? Principalmente E pela função que ele Isso. desempenha, né? Pela É profissão dele. E é exatamente essa questão. A deficiência, ela precisa ser avaliada em relação à atividade que você exerce. Porque senão Então, pode ser um risco. a gente precisa avaliar se ele é uma pessoa com deficiência apta a trabalhar ou uma pessoa com deficiência que está incapaz também para o trabalho, né? Então, a gente tem a figura da pessoa com deficiência que vai trabalhar a vida toda. Ela tem algumas limitações, mas e algumas diferenças em relação ao tempo de trabalho, de labor. Ela vai aposentar um pouco mais cedo, mas ela vai trabalhar porque ela não é incapaz para o trabalho. Agora, existem situações onde essa pessoa com uma visão monocular que desenvolve uma atividade que precisa da visão, aí ela sim, além de deficiente, ela se encontra incapaz para o trabalho. Eu falo muito sobre isso de deficiência e incapacidade, porque são 2 institutos que se confundem demais. As pessoas acham que a incapacidade é uma deficiência ou que todo deficiente tem incapacidade, e eles são institutos diferentes. Né? A pessoa pode ser deficiente e incapaz, mas não necessariamente. Serão os E dois, assim, né? dependendo da situação, quando acontece uma questão dessa incapacidade, quando tem a capacidade reduzida, tem um instituto dentro do INSS que é chamado auxílio acidente, que quando é relativo a acidente de trabalho, aí a gente está vinculando a questão do acidente de trabalho. Essa pessoa tem a capacidade reduzida, o INSS ele vai arcar com um percentual ali de 50% do valor do salário dessa pessoa, que é o auxílio acidente. E essa pessoa, quando ela volta para a empresa precisa readaptar ela. Então, ele não vai ter como voltar. Então, ele se encontra incapacitado, mas ele não se encontra inapto ao trabalho, para outra função. Então, ali dentro daquela empresa, eles vão ter que fazer essa reabilitação dele. E o que assim, as pessoas confundem muito? Essa questão de, mas e nessa situação específica? Como ele era motorista de ônibus, ele trabalha numa empresa de ônibus, como que a empresa vai reestabelecer ele ali dentro, se não tem uma outra função? Ele pode voltar e, nesse caso, ser mandado embora? Por quê? Porque a empresa, de certa forma, não tem outro lugar para colocar ele lá dentro. Que ele era motorista. Que ele era motorista. E a gente tem essa confusão que as pessoas fazem entre o auxílio doença ocasionado pelo trabalho e o auxílio doença comum. Que nós temos 2 diferenças. No nosso caso previdenciário, a gente sabe essa diferenciação pelo código, né? Que quando você pega o benefício, a gente tem lá o código. Só que no caso específico dessas 2 diferenciações, quando o acidente de trabalho, o acidente ele é causado pelo acidente de trabalho, essa pessoa tem estabilidade de 1 ano. Então, ela não pode ser mandada embora. Por 1 ano. Por 1 ano, ela não pode ser mandada embora. Então, o INSS deu apto, a empresa recebeu ele, foi um acidente de trabalho, ele tem que ficar dentro da empresa por 1 ano. A empresa vai ter que colocar ele em algum lugar para ele poder trabalhar. É uma readaptação. E se caso a empresa falar assim, não, eu não tenho como readaptar ele, a empresa vai chegar, o médico do trabalho, que vai fazer essa perícia para receber ele novamente, vai falar assim, olha, eu não recebo ele. Aí a gente entra naquela questão que a gente falou no podcast passado, que é o limbo previdenciário. Que aí a gente entra numa outra situação que também acaba desamparando o nosso trabalhador.
Ouviu, ouvintes? Volta lá no episódio. Sim, um assunto é interligado ao outro. No episódio que a gente estava com a doutora Verônica, e vão lá tirar a dúvida do que é limbo previdenciário. Sim. Doutoras, me surgiu uma dúvida aqui, como no início a gente estava falando, né, sobre essa questão da revisão da vida toda, até porque é um assunto extremamente atual, que a gente está vivenciando aí há mais ou menos uns 2 dias, né, 3 dias aí de forma intensa. Eu queria tirar uma dúvida com vocês. Vocês já explicaram o que era a revisão da vida toda, mas hoje, depois dessa decisão aí do STF, é viável ainda entrar com a ação de revisão da vida toda ou não? Paralisou tudo? Então, né? Então. Eu digo que o jogo só acaba quando termina. E a realidade disso é o que a gente acabou de ver. Estava comemorando antes do jogo terminar, a prorrogação veio e derrubou, né? Então o jogo... Foi o VAR. Foi o quê? Mas Foi o VAR. O VAR. Mas exatamente foi o VAR. Exatamente. Então, assim, como ainda não acabou o jogo, eu não desaconselho a perder as esperanças. A verdade é que qualquer tipo de revisão precisa ser bem avaliada no caso concreto, né? De um modo geral, o que precisa ter cuidado é que, para fazer um pedido de revisão de aposentadoria, nós temos um prazo de decadencial. Ou seja, se você aposentou hoje e recebeu o seu primeiro pagamento da aposentadoria, da data do recebimento desse primeiro pagamento, você tem 10 anos para pedir revisão. Então, veja só, existem pessoas que estão esperando o julgamento da revisão da vida toda há anos. Há anos o negócio está caminhando, já foi pela STJ, agora o STF, e esperando para poder dar entrada na revisão quando for aprovado, se for aprovado. Nesse período, nesse meio do caminho, Você pode perder o prazo decadencial e perder o direito. Então, veja só, no caso concreto, a gente precisa avaliar exatamente. Primeiro, a gente não entra com nenhuma revisão sem fazer cálculos. Não existe isso de que todo mundo será beneficiado com essa revisão ou com a outra revisão. A gente tem dentro da aposentadoria umas 8 revisões. Então, veja só, não existe nenhuma situação onde todo mundo é beneficiado. Precisa sentar, procurar um profissional especialista e fazer cálculo. Daí você vai avaliar o valor, se vale a pena, se for muito alto o valor da revisão, se a gente corre o risco de uma sucumbência, que é dar entrada e perder quando finalizar esse julgamento. Então, são muitas nuances. Eu aconselho sempre a procurar um advogado especialista e avaliar a situação, porque nós interrompemos o prazo decadencial quando entramos no administrativo com pedido de revisão. Essa é uma decisão da TNU. Se você entra no administrativo, você interrompe o prazo decadencial, porém não é uma decisão do STJ de que judicialmente esse prazo estaria interrompido também se valores forem mais altos. Então, a gente precisa avaliar no caso concreto e ter cuidado de não estar perdendo o direito. Então, o ideal é buscar. Mas eu não perdi as esperanças na revisão da vida toda. Não. Porque, sim, a gente vai começar de novo todo um trabalho político, junto aos ministros, tentativa, gabinete. Mas a gente não pode perder as esperanças, não é mesmo? Na realidade é o seguinte, vamos olhar pelo lado bom dessa demora, porque todo mundo que está esperando está sonhando com juntando esse uma dinheiro. gordurinha, uai. Não, Se então- a hora que der certo, a hora que der certo, vai ter gente rindo para as paredes. E vocês Não também, né? Por Os favor, me advogados, convidem por favor. aí, tá? Porque... Não, veja só, você sabe que o sonho de uma pessoa é uma motivação para a vida. Sim. Claro. Então, quanto mais eles sonharem com esse dinheiro, mais tempo eles vão ter de vida. Eu não sei se vocês Tomara viram. que venha em vida, né? Essa foi boa. Eu não viu? sei se vocês viram, agora teve essa questão também desse dinheiro esquecido, né? Que O meu não dá nem tempo, Banco mulher, nem de Central- lembrar. Qual o quanto doido mais que esquece esquecer. dinheiro? Me fala Pois aí. mas aí o que aconteceu? Tiveram muitas reportagens vinculadas de pessoas que entravam, porque antes você consultava lá, você digitava o seu CPF lá no Banco Central e constava para você assim, você tem um dinheiro a receber. Aí eu estava lendo essa semana na internet aqui uma senhora que ela já programou o carro que ela ia comprar. Eu vi. Ela estava certa de que ela ia receber o dinheiro e comprar o carro. Quando chegou, porque aí eles liberaram Carro o só de valor, linha e não comprou. não, ela tinha R$ 2,98 para receber. Tadinha, E ó. ela foi lá tentar, não compra, não dá nem um litro da gasolina. Saiu em todos os jornais.
Porque ela tinha programado o carro dela, coitada. Mas é uma esperança. Tá vendo? A Se gente tivesse deixado ela esperando e Ia não ficar dado na o dinheiro para ela ia expectativa. viver muito alegre. Igual Mas, deu depressão, tem que fazer tratamento. É uma série de problemas, tá vendo? Uma coisa da revisão da vida toda também que vale muito a gente ressaltar, que em relação a quem tem direito a essa revisão. Pessoas que se aposentaram após a reforma da Previdência não possuem esse direito. Então, o direito para o pedido da revisão são as pessoas que se aposentaram antes da reforma da Previdência. Olha aí, ouvintes. Além de todas as informações recheadas, né, que nós tivemos aqui hoje, uma das assim que me chamou bastante atenção foi o fato que a doutora Juliana falou aqui. Vocês precisam procurar, queridos, advogados especialistas no assunto, né? Assim como estão aqui as duas doutoras que são especialistas na área previdenciária. Por que eu digo isso? Porque são muitas informações que, embora eu seja advogada, eu sou advogada criminal, da área criminal, né? O meu âmbito é totalmente outro. São muitas informações, pastor, que eu nem teria ideia de como começaria. Eu achei extremamente interessante o fato dos prazos, né? Agora, como a doutora Verônica falou, que é só para quem se aposentou antes da reforma. Então, é importante, ouvintes, vocês procurarem advogados especialistas no assunto para que vocês não venham perder o direito de vocês. É tanto que as pessoas confundem muito a revisão da vida toda com a reaposentação, que é um instituto que a gente não tem hoje no nosso ordenamento jurídico, né? Que seria você se aposentar novamente. E as pessoas confundem a revisão da vida toda com isso. Porque como você está fazendo a revisão do seu benefício, nós temos um coeficiente. Quando você vai aposentar, você tem um coeficiente que vai calcular ali essa questão do valor da sua aposentadoria. Tem pessoas que têm o coeficiente, mas querem aposentar mais cedo. Então, elas não esperam alcançar esse valor de 100%. Então, elas foram lá, aposentaram ali e continuaram trabalhando. E quando chegou num determinado momento lá na frente, que já completou a idade, essa pessoa busca os escritórios para pedir, falou assim, não, eu continuei contribuindo. Então, quero me aposentar então, novamente. Vamos lá. Ah, tá. Entendeu? E, na verdade, a gente não pode. Uma vez aposentado, o que você pode ser feito Aí, né? é você fazer o pedido de revisão. Eu tenho um cliente no escritório exatamente assim. Ele aposentou com um coeficiente de 60% a 70%, só que depois que ele aposentou, ele teve salários muito altos. E ele buscou o escritório para poder aumentar a aposentadoria dele. E eu falei assim, olha, nós não temos essa possibilidade. Só que já no caso dele, como tem essa questão da revisão da vida toda, Aí e a ele se aposentadoria encaixava dele ali. foi... Sim, aí a gente consegue enquadrar ele na revisão da vida toda, mas não é uma reaposentação. É interessante isso, né? Eu não estava até pensando, mas a desistir aqui. Ah, tem muito Eu tempo tenho, ainda. eu tenho um cliente que quando deu 35 anos cravado no dia exato, é o único que eu já vi. 35 anos, cravado no dia exato que ele fez, 35 anos de contribuição, ele entrou sozinho no INSS, foi lá e se aposentou. Pior coisa que ele fez na vida, ficou com a aposentadoria baixinha e aí depois, minha filha, recebeu, já era. Acho que era o desespero de não chegar a se aposentar, né? Deixa eu falar um negócio aqui. Vocês perceberam que a nossa internet aqui, ela não tem pico, ela funciona extraordinariamente. Muito boa, muito boa. Muito boa. Perceberam que a nossa Percebi. internet tem boa Maravilhosa. qualidade? Percebi. Pois nós usamos a internet da Fixtel. Eita, Que Fixtel. maravilha. A Fixtel tem uma tecnologia, tá, para poder levar a internet ao cidadão. Uma tecnologia que não falha. Utiliza os melhores cabos de fibras importadas e utiliza os recursos também da assistência técnica de primeiríssima qualidade. A Fixtel, ela é uma grande parceira nossa aqui no nosso podcast. O nosso Podfé é apoiado pela Fixtel. Hoje a Fixtel está estabelecida no Valparaíso de Goiás. Inclusive, ao cidadão de Valparaíso, Cidade Ocidental, Lusiânia, Brasília, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, olha, toda essa região, procure instalar na sua residência a internet da Fixtel. A Fixtel está mandando no mercado aqui dessa região. E a Fixtel está aqui no nosso telão para poder vocês verem. A Fixtel com uma estrutura fantástica. Hoje ela tem aqui, só em Valparaíso, ela tem mais de 200 funcionários.
Que Tá maravilha, certo? É. gerando emprego. Então, gostaram da Fixtel? Sim, Vamos colocar instalar lá a no Fixtel? escritório, porque Eu amei. a gente que depende aí Fixtel. desses sistemas, nosso PJE, o EPROC, que a gente depende muito de uma internet boa, muito boa. bom. Ela não é Fixtel. boa, é excelente. É um Verdade. Agora nós estamos. Deu até sede de falar da Fixtel, deu até sede. Vamos tomar uma aguinha, tá? A água tá boa? Ah, Boa. mas agora eu vou falar também de água. A água também de qualidade é com a Cirino Multiservice. A Cirino Multiservice é uma grande parceira do nosso Pó de Fé. A Cirino Multiservice, olha lá, Cirino Multiservice. Campeã, ela domina na extração, na área de extração de águas subterrâneas, água de aquífero, água com qualidade. Então, poços artesianos, é com a Cirino Multiservice. A Cirino Multiservice, além de extrair água obedecendo todas as normas, as regras do meio ambiente, ela também tem condições de extrair com qualidade e ofertar para o nosso cliente os laudos, né, técnicos da sua água, da água que ela fornece, tá certo? Aliás, a água que ela extrai, quem fornece é Deus. Deus bom, que põe água maravilhosa para nós ali no subsolo. E a nossa tá água certo? aqui é a melhor água, né, do mundo. É a melhor água do mundo. Então, Cirino Multiservice, grande parceiro do nosso Pó de Fé. Mais uma pergunta? Muito boa. Pode beber, que essa é de primeira. É de primeira mesmo. Embora aqui, essa garrafinha aqui, é essa mesma água que eu pedi o rabo. Pedi ao mocinho ali para encher para mim. Tá vendo? Mais Eu uma adoro pergunta, essa doutora? água. Muito boa mesmo. Muito boa, muito boa. Deixa eu ver uma pergunta aqui que o Dr. Vinícius tinha enviado pra gente. Ah, mas essa aqui acho que a gente até já falou, né? Se afinal de contas os segurados eles estavam ricos ou estavam pobres, né? Pelo que eu entendi aí, acho que estão pobres, né, coitados? Nesse momento, estão pobres. Vamos aguardar o movimento dos próximos capítulos aí desse nosso STF, né? E o que vem por aí não é o único caso polêmico que temos por lá, né, minha gente? Aliás, o que não está faltando aqui no nosso país é caso polêmico. Mas esse foi bem polêmico. Eu lembro que eu uso muito a rede social Instagram e o que eu escuto falar desde ontem, né, é só nesse fica pobre, fica rico, nessa revisão da vida toda, na confusão que as pessoas que estão de fora não sabia, não entendia. Agora não, né? Agora não mais, porque aqui os ouvintes do nosso Pó de Fé estão bem informados, né, sobre o que é a revisão da vida toda, como é que ocorre, que polêmica foi essa aí que estava gerando esses memes aí na rede social. Então, é isso, ouvintes, infelizmente, nesse atual momento, né, que pode mudar, como a doutora Juliana falou, né, o jogo só acaba quando termina. E assim, e o que acontece? Eu sou presidente da Comissão de Assistência Social, então eu estou na rua todos os dias, a gente está lidando com a população, e a gente sabe que assim, hoje a inflação está tomando conta do nosso país, as coisas estão muito caras. Então o que acontece? O brasileiro ele tenta se apegar de alguma forma a esse déficit de renda, porque assim, hoje na nossa realidade, vamos dizer, é muito difícil você viver com salário mínimo. Hoje, se você pensar em R$ 1.212, que é o padrão dos benefícios, é o padrão da aposentadoria que a gente tem, se alguém tem uma diferença de valor em relação a essa aposentadoria, é porque realmente já tem um perfil social um pouco mais alto, são cargos de empregos melhores. Mas, assim, a grande massa, a grande realidade do nosso país não é essa. A realidade são pessoas que estão enquadradas nesse valor hoje aí do nosso salário mínimo. E a nossa cesta básica está mais alta. Hoje a gente teve aí esse impacto do combustível, o gás. Eu tenho situações, e não vou nem longe, dentro da nossa própria classe de advocacia, da jovem advocacia, que também, quando está iniciando, está sentindo esse impacto financeiro. E uma coisa que a gente sempre fala, e eu não poderia deixar de falar aqui, é a importância que, apesar da gente estar com esse déficit da Previdência, ser um déficit grande, a gente saber que hoje a gente precisa readequar e não sei por que raios, político, o que seja, a conta não está fechando, porque nós somos um país muito rico, nós temos mecanismos de gerar dinheiro dentro do nosso país, mas infelizmente depende da nossa política, depende dos interesses deles, e
a importância das pessoas contribuírem ainda para a Previdência. Porque apesar de tudo isso que acontece, numa hora como a gente teve agora a questão da pandemia, foi a Previdência, de alguma forma, mesmo dessa forma morosa que ela age, que socorreu muita gente. Nós tivemos aí, aqui no Brasil, quase 700 mil mortos, né? De Covid. Então, você imagina um déficit desse para famílias que não têm mais renda, para família que perderam o pai, perdeu a mãe e a criança ficou Perdeu ali. sua fonte de renda, Perdeu né? sua fonte de na renda. maioria. A gente tem um déficit muito grande em relação ao emprego. Apesar de todos os dias noticiarem, aí criou tantos empregos. A gente sabe que não é essa a realidade. A gente não precisa ir longe. Eu falo, como o pastor estava falando, essa questão do interior. A gente sabe que tem muita fome no interior, mas hoje essa fome está latente aqui dentro da capital. Se você for andar nessas nossas periferias aí, nessas nossas internas, as pessoas estão passando fome mesmo. E a gente precisa entender que, assim, essa contribuição para a Previdência, de alguma forma, ela é um socorro. Então, é importante contribuir. Assim, como o nosso dinheiro é gerido, infelizmente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar em relação ao nosso voto. Eu falo sempre isso, que Falou bonito. Nosso voto é o que vai mudar o nosso país lá na frente. São as nossas escolhas. Então, não adianta você ir só lá na urna e falar assim, eu vou apertar esse botão aqui porque eu fui com a cara de tal pessoa, ele é mais bonitinho. Não. Você tem que procurar conhecer essa pessoa para ver o idealismo que ele tem, para ver o que de futuro vai trazer para o nosso país. Porque a gente precisa, não adianta termos uma previdência efetiva se a gente não tem pessoas competentes para gerir a nossa previdência efetiva. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar pelo outro lado. Qual que é o amparo que você tem hoje? Hoje, uma família dessa, a questão dos auxílios assistenciais, que eu estava falando que a gente teve uma diminuição, gente, pasmem, essa questão do auxílio emergencial, teve muita gente que precisou. Mas eu vi muita gente usando auxílio emergencial para ir no salão de beleza fazer o cabelo. Entendeu? Então, achando assim, que era um dinheiro extra. Era um dinheiro extra. Então, assim, na verdade, aqui. é discrepante essa situação. Então, assim, eu sempre bato que política e educação são duas coisas que nós precisamos na base. Porque a educação vai ensinar as pessoas a gerirem financeiramente a sua vida. A política, ela vai ensinar você a escolher melhor as pessoas que você vai colocar ali para gerir o seu dinheiro e você fazer boas escolhas. A doutora Ju falou agora em relação à previdência complementar. Eu até convido ela a falar um pouquinho sobre o que é essa previdência complementar. É uma coisa que a gente incentiva muito as pessoas hoje. Se você tem condição de fazer um seguro de vida, faça um seguro de vida. Pense, você tem que pensar nas próximas gerações. Você tem que pensar no que vai acontecer. Porque o dia de amanhã só cabe a Deus. E a gente não sabe qual que é a escolha dele amanhã. Mas deixa eu falar um negócio rapidinho aqui. A senhora acabou de falar de um assunto que como se o problema tivesse nascido ontem. Eu entendi assim. Então vamos lá, rapidão. Polêmica, coloca aí na tela. Bora. Olha só a situação, e nós já estamos terminando também, mas olha só a situação. Infelizmente, como a senhora disse, o voto é quem define ali o futuro das pessoas. Exato. Infelizmente, o povo tem um governo que merece. Sim, na Bíblia, né? E as últimas, nós sabemos que as últimas eleições, o povo, eles fizeram uma escolha. Sim. E o próprio povo, por causa de uma falta de educação, como a senhora está dizendo, porque foram implantada uma educação medíocre, miserável, Sim. que sai lá da faculdade uma pessoa formada, semi-analfabeta. Então, ela não foi por acaso, isso aí foi um investimento que fizeram para justamente criar um gado para eles conduzirem. Exatamente. E eu digo uma coisa para a senhora, eu acho que o país realmente é um país muito rico, porque suportou o que suportou. Sim. E ainda está de pé. Hoje, a situação financeira do país, a inflação desse país, ela não é uma inflação do país. Hoje nós temos que bater palma, nós temos que levantar de madrugada e orar, agradecendo a Deus toda hora. Sabe por quê? O nosso país enfrentou 2 anos de pandemia, tá? Nosso país agora está enfrentando um ano que iniciou com guerra. Tá? Que mudou completamente a economia mundial. Tá? Esses 2 eventos, né? Então, eu vou dizer, esse governo aí, ó, que está aí, o nosso amigo
Bolsonaro, eu acho que ele é um governo, inclusive, até um cara pé frio. Porque pensa um Sim. homem, como é que o cara pega um país quebrado, o cara pega um país sem dinheiro, totalmente, que foi roubado, que foi saqueado, e aí ele começa, quando ele começa a administrar o país, aí ele pega ali uma Pandemia. uma A corte corte. miserável que não deixa o cara trabalhar. Sim. E aí depois ele entra num ano de pandemia, o segundo ano de pandemia, o terceiro ano, De uma guerra. guerra. É. Então é pé frio, meu Deus do céu. Mas Ainda vem é um uma- pé frio que parece que ao mesmo tempo que ele é pé frio, eu penso que Deus gosta desse homem, porque para poder fazer com que nós ainda tenhamos carne na nossa mesa, não é brinquedo não, porque lá fora, aqui hoje você compra uma picanha por R$70, lá fora você vai comer 1 quilo de costela. Lá na Europa, por exemplo, você vai pagar aí 1 quilo de costela, tá? Eu estava vendo, mais de R$200, tá? Então, ou seja, nós estamos ainda muito bem, tá? Sim. Diga-se de passagem, estamos muito E bem. não vamos muito longe, não. A Argentina, hoje aqui, que está do lado, que é o maior produtor de gado também. É. Eu estive lá há 2 anos, um pouquinho antes da pandemia. Eu faço um curso lá, faço um doutorado lá. E, assim, você já via dentro da cidade, porque, assim, a Argentina é considerada a Europa da América do Sim. Sul. É um país belíssimo, belíssimo, assim. Não se compara a questão das riquezas, porque eu fiquei apaixonada. E quando eu fui, o país já estava em crise. Uma crise financeira, uma crise de que o dinheiro ele é desvalorizado, as pessoas não têm realmente não o que tem se comer. restabelecido, né? E não Não. se restabeleceu. Na verdade, hoje, se você for analisar a situação, de 2 anos para cá piorou muito a pandemia. Mudança de governo também, a gente teve uma mudança de posicionamento de governo. Então, assim, e essa questão, a questão da mentalidade da população. Eu bato na questão da educação, eu tenho 2 filhos pequenos, e eu acho que hoje é importante você introduzir essa questão de política na primeira fase. É você mostrar, porque na minha época que eu falo assim, não muito longe, eu não sabia quem eram os ministros do STF. Eu não sabia para que servia um ministro com 12, 13 anos, eu não sabia para que era. Mas hoje eles não saem da mídia, sendo mal Mas- falados pela mídia. Mas hoje a gente Então, pelo menos sabe. nós conhecemos hoje os ministros, Mesmo não é sem pela, querer, não, né? não- Sem não é querer. pela competência e qualidade que eles têm, Não. Pelos Eu- posicionamentos. Exatamente. Nós conhecemos os ministros hoje, eu particularmente conheço, pela a má fama que eles têm, a incompetência de ajudar um governo que eles têm. Então, enfim, mas vamos lá. Eu quero voltar um pouquinho aqui. Eu me lembro quando o povo saiu do Egito, você conhece bem essa história, o povo, eles viviam ali debaixo do comando do faraó, tinha tudo, né? Eles tinham tudo ali, mas eram escravos, não é assim? Isso. O que acontece? Quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, o povo andou 40 anos no deserto. Mas Deus fez questão de manter os 40 anos no deserto para poder fazer uma reciclagem. Você sabe que eu olho hoje esse povo brasileiro e eu penso que está precisando de uma reciclagem. Esse povo brasileiro está viciado, a maioria, tem uma geração aí, eles são viciados em venda de voto, eles são viciados em se dar bem em tudo, eles são viciados em não trabalhar. Olha, eu vejo gente aí, ó, quando saiu esse auxílio aí da pandemia, eu como empresário, por exemplo, tinha dia que nós precisava de gente para trabalhar, não achava gente para trabalhar. Você acredita nisso? O camarada estava em frente assim, nós temos o pessoal lá, tem um monte de kitnet na frente da empresa, e geralmente é o pessoal mais baixa renda que mora naquelas kitnets. Semana toda. É o pessoal tranquilo, sossegado, sentado ali, tomando a cervejinha no final do dia. Esperando E nós auxílio. precisando de gente para trabalhar. Isso tudo se deu pelo fato das pessoas, do governo ter dado esse O auxílio da emergencial. pandemia aí, ó, Uhum. para todo mundo. Ele deu esse auxílio à torta direita. Para mim, eu fui contra esse auxílio. Tá? Eu fui contra. Para mim, esse auxílio tinha que ser muito bem planejado. E Empregado. tinha que ser tinha que ter feito uma seleção, entendeu? E não foi feito. Foi a base da pressão da Suprema Corte. Sim. Então, eles pressionaram, o governo foi obrigado a soltar dinheiro no mercado para o povo. Aí o povo pegou o dinheiro e fez o quê? Deitaram e rolaram. Olha, foi gente pedindo conta de emprego, por quê? Ué, para quê? Eles já estavam acostumados a viver com um R$1.200 pouquinho. era o salário. Você entendeu? Então, que foi. hoje, o país está do jeito que está, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que o processo de reciclagem desse país é o cultural. mesmo processo que
que ocorreu lá no deserto uns 40 anos. É verdade. Hoje é preciso, sim, Deus fazer um processo de reciclagem para poder a geração que vier, tá? Eu acredito o seguinte, que pessoas da minha geração não são todos que têm a consciência e a visão política que a gente tem, entendeu? E não são todos que têm coragem de falar também. Eu falo, não tem preguiça de falar não, tá? Eu tenho coragem. E eu não tenho partido político, eu não tenho para quem... Não tenho. Eu gosto do que é certo. O que é certo, para mim, é o que eu gosto. Então, se não haver uma reciclagem do nosso Brasil, a nossa população, se ela não for reciclada, você pode ter certeza de uma coisa, esse negócio vai durar muito. E para mim, tem político aí que está fazendo hora extra faz tempo. Também acho. Nós já devia estar pagando pensão para os filhos deles há muito tempo. Umas figurinhas repetidas, né, que deu, né? Não, que já chega, né? Não vai. Que já chega. E eu acho engraçado o seguinte, sabe o que eu fico observando às vezes, tá? O trabalhador, o cidadão de bem, que luta, que trabalha, que peleja, ele tropeça, arranca a unha, dá um tétano e morre. O miserável do político ladrão pega câncer. O cara pega câncer, cai de avião, acontece e está aí fazendo hora extra ainda. Então, não que eu deseje a morte deles, você entendeu? Mas eu fico observando como é que é a coisa. Então, aquele que está, que parece que acostumou viver subjugado, entendeu? Vai passando. Exatamente. E os que estão subjugando, vai ficando. Nós temos um projeto, gente, né, mudar. Nós temos um projeto chamado OAB nas escolas. É um projeto que está sendo desenvolvido na nossa subseção. Inclusive, muito lindo, né? Pronto, maravilhoso. A Thay faz parte, o doutor Acaone faz parte. E o que leva a essa questão? O que foi a ideia desse projeto nosso? Foi justamente levar para essa garotada nova aí a questão de você conhecer um pouco dos seus direitos, você saber que hoje a importância de você trabalhar, a importância de você ter um estágio, a importância do seu voto, saber que hoje a violência, a gente entrando nesse um pouco assunto do direito criminal, que a violência doméstica ela não é normal, que a violência sexual ela não é comum. Então, se a gente tem que tratar na base, o nosso projeto foi realmente idealizado para passar informação para essa garotada, que às vezes a gente sabe que ali a mãe, que nós temos hoje, por ser Semana da Mulher também, né, podemos falar isso, hoje no nosso país, nós temos quase 70% hoje dele mantido por mães solos. São as mães que são mães e pais e tomam conta dessas crianças. Então, às vezes, a mãe está fora de casa, está trabalhando ali o dia todo e não consegue estar ali, não digo nem as rédeas daquela criança, porque não tem nem como, ou ela trabalha e coloca comida dentro de casa, ou ela fica com as crianças. Então, a gente idealizou esse projeto justamente para entrar dentro das escolas e mostrar para eles qual que é a importância que eles têm, qual que é o papel político que eles têm. É contando as nossas histórias, contando a história, vou dar um exemplo da minha situação, que eu venho de uma família muito pobre, a família da minha mãe é toda do Maranhão, a minha avó, como eu falo para vocês, sem demagogia nenhuma. O Maranhão é um estado muito rico. Hein? Sim, sem demagogia nenhuma. O estado é rico, né? O estado é Agora rico. as pessoas, coitadas, eu vim de lá, sofrem a casa muito. dos meus avós era a casa de pau a pique. Então, assim, hoje eu me tornei advogada, sou a segunda formada, não na área de direito, hoje já tem outras pessoas que se formaram após eu, mas, assim, antes de mim não tinha nenhum formado na família, e mostrar que, assim, a realidade, ela pode mudar. Só que você também precisa querer mudar essa realidade. Então, você precisa buscar mecanismos nessa realidade e mostrar para essas crianças que elas podem mudar a realidade delas. Doutora, mas tem uma coisa que o povo do passado fazia e que hoje o povo do presente não faz. Eles querem ensinar as pessoas, eles querem ensinar tudo do direito delas, mas não querem ensinar os deveres. Sim. Então, o que adianta? É um negócio que não funciona. Tem que ser. Porque hoje, você pode observar uma coisa, todo mundo está cheinho de direito, mas dever, eles não querem. Então, é um negócio, é um assunto para outro programa, nós estamos precisando já de... Bem que você falou, 3 mulheres conversando aqui. Nós já estamos precisando de encerrar a programação, mas eu quero deixar aqui um convite para nós darmos continuidade, tá, esse bate-papo, porque, por exemplo, tá aí, ó, vocês podem até deixar anotado isso.
muito direito para o povo, tá? E pouco Poucos deveres. Daí, pode deixar anotado isso aí, viu, Ah. diretor? É. Diretor, por favor, Um deixa tema. anotado isso aí. Muito direito para o cidadão brasileiro e pouco dever, se ensina, entendeu? Eu penso que tem que ser 50%, entendeu? Exatamente. Tem que empurrar de goela abaixo nesse povo o dever. Porque o povo tem que ser a pauta para outro programa. Eu não posso Pra outro continuidade. Vamos episódio. encerrar? Vamos Vamos encerrar. encerrar? Doutora encerrar. Tailândia, mais uma vez foi um prazer ter você aqui, viu? Conosco. Uma alegria. Doutora Juliana, doutora Verônica. Obrigada. Foi muito bom esse bate-papo com vocês. Foi muito ótimo. bom mesmo. Muito E eu tenho obrigada. certeza que o ouvinte, ele ficou sapateando do outro lado aí, de vontade de também falar alguma coisa. Mas eu espero ter representado muito bem o nosso ouvinte, que tomara que a nossa voz aqui, ela não fique só com os nossos ouvintes, os que talvez sejam carentes dessas leis, mas que essa nossa voz alcance também as nossas autoridades, né? E que coloque um pouquinho de brilho na cara, entendeu? Não é o brilho com óleo de peroba não, viu, autoridades? Não é o brilho com óleo de peroba não, é o brilho mesmo da vergonha, tá? Porque as nossas autoridades, elas têm tudo para poder tornar essa nossa geração uma geração bem-aventurada, mas é um mau exemplo. A maioria das nossas autoridades é um mau exemplo, é uma vergonha. Sinceramente, eu tenho vergonha, por isso que eu lido para poder andar certo, mais certo possível, porque quando eu chego diante de uma autoridade dessa que vai poder querer julgar uma causa minha, eu não vou lá acreditando nela, confesso para você, não vou. Então eu vou ali sabendo que qualquer coisa é contra mim, que sou um trabalhador, que sou uma pessoa direita, que sou um empresário que dá emprego, alguma coisa pode vir, algum chumbo grosso pode vir para cima de mim. Então, essas nossas autoridades, infelizmente, elas têm que ouvir essa voz aqui que clama, igual o João Batista, clamando no deserto, né? Então, essa voz aqui que clama para um país mais justo, para que tenhamos leis mais justas, para que ensine melhor às pessoas os deveres de cada um, não só direitos. Mas tem tanto direito, dá nojo de tanto direito, misericórdia de tanto direito. Agora, deveres mesmo, são poucos deveres, né? Então, que as nossas autoridades possam, pelo menos fazer uma ligação, pelo menos para me xingar. Ô, pastor miserável, cala a boca, não fica falando esse negócio, não. Eu gostaria de receber pelo menos uma ligação de uma autoridade dessa máxima aí, para poder me xingar, para poder eu falar umas coisas boas. As verdades. Tá certo? E, então, parabéns a vocês por essa participação maravilhosa, esse bate-papo. E a doutora Tailândia está com a palavra. Gente, queridos ouvintes, né? Muito obrigada aí pela paciência de nos ouvir, né? Me ouvir, que eu falo demais, meu Deus do céu. Vocês me dando corda, então. Doutora Juliana, doutora Verônica, como eu falei no início, é sempre um prazer estar com vocês. Eu aprendo demais, né? Além de excelentes profissionais também, assim, são amigas, né? Amigas pessoais minhas e é um prazer estar sempre ouvindo vocês e aprendendo com vocês. Então, recebo o nosso muito obrigado aqui do nosso Podfé, tá? E as portas estão abertas para a gente continuar aí, né? A trazer mais informações e aprendizado aos nossos ouvintes. Como o pastor falou aí, a gente já tem até outro tema. Com certeza. Eu agradeço também ao pastor por sempre me receber aqui, ao Josué, a Caone, né, por sempre me receber de braços abertos. Eu queria agradecer também, gente. Olha, eu sou a estreante aqui, né? Todo mundo já passou por aqui. Não parece, tá ouvindo? Eu sou a estreante, mas eu quero dizer que mesmo nessa estreia eu fiquei extremamente à vontade. Eu acho que foi um bate-papo super gostoso. Foi. Né? Então, assim, foi realmente muito bom. Queria agradecer o ouvinte que está aí, né, tendo paciência com a gente. E estou disponível para voltar. Aliás, estou me convidando para voltar, porque gostei. E realmente muito obrigada, gente. Foi ótimo. Doutora Tailândia,
eu vou deixar para você fazer o convite a elas para conhecer a Vim de Vida. Vocês precisam conhecer. Maravilhoso. O senhor quer explicar o que é? Não, pra pode elas? falar que é a nossa comunidade terapêutica, né? Sim. É um lugar, é um ambiente lindo, né? Maravilhoso. Eu não vou contar demais, não, porque senão tira surpresa. Uai, É. pastor. Que dia? Qual é o Não, nome? mas assim, vamos Qual que é o convidar. dia que Qual a nós já data? vamos? Pode marcar. Pode já com ela- marcar na agenda. Convida elas a prestar um dia de ação social para eles Sim, lá. no estou trabalho. disponível. Nós temos lá muitos senhorizinhos, tá? Que precisam, né, realmente de um dia de escuta, porque aí vocês vão ouvir o problema deles e vão ajudá-los da melhor forma possível, né? Tem muitas pessoas lá que têm direitos, entendeu? Que estão sendo negados a ele. Alguns nem sabem que tem, né? Que possui algum tipo de direito. E assim, vocês são especialistas no assunto. Eu acho que são aí, junto com outros advogados que a gente tem, as pessoas mais gabaritadas para estar indo lá conhecer a nossa Vim de Vida. Viu? Convite Então, assim, aceito. só marcar Convite o dia. aceito, é só marcar. Mas Eu é um lugar digo- muito especial, muito bonito. Eu falo assim, eu ouso a falar que é o coraçãozinho, né, pastor? Daqui, porque são pessoas que realmente precisam, né? O pastor tem dado todo apoio, todo auxílio lá, mas assim, eu tenho certeza que vocês serão muito bem recebidos. Lá tem um café maravilhoso, gente. Maravilha. Posso mandar Juro um pra abraço? vocês. Pode. Lembrei da doutora Cibele. Eu quero mandar um abraço aqui. Doutora Cibele, quando estiver assistindo esse podcast, saiba que a Vim de Vida mudou com a sua visita, com o trabalho que a senhora prestou e está prestando aqueles idosos, né? Que lindo. Não só a senhora, mas a doutora Tayane, a doutora Cauane. Doutora Idalina. Idalina. Sensacional. Doutora Idalina. Tá gravidinha, gente. é mesmo, Olha né? eu aqui Maravilha. contando Eita, as dedurando, novidades. contando tudo. De 4 meses. Agora é programa de fofoca, é? Fofoca. Se for programa de fofoca, eu tô fora. Eita. Atualizações. Então, a Vim de Vida, que vocês não conhecem, né? Faz um trabalho excelente de acolhimento daquelas pessoas que são usuários de drogas, usuários de bebida alcoólica, aquelas pessoas que Abandonadas, já estão vivendo aí sem um teto, abandonadas, que a família já não dá conta mais, que desistiu delas. E ali a Vim de Vida vai acolhendo aquelas pessoas. E interessante, aquelas pessoas são acolhidas e quem tem condições de ajudar em alguma coisa, ajuda. Quem não tem, está ali de graça, tá? 4 refeições diárias, tá? Cama limpinha, um ambiente Maravilha. aconchegante, tá? E detalhe, nós temos várias empresas que ajudam com alimentos, né? E agora temos também essa equipe de advogados jurídica, que está dando assistência, ajudando aquele pessoal. Pode Eu falar. gostaria de agradecer o convite novamente, me sinto honrada em relação ao convite para ir conhecer. Me coloco totalmente à disposição, eu acho que não é segredo para nenhum que está aqui, que o projeto social, ele é um projeto que está no meu coração, é um projeto de Pronto. vida. Pronto. Então, Deus me usa e me Maravilha. capacita todos os dias para estar atuando nessa questão social. Então, estou totalmente à disposição, o que eu puder fazer, o que tiver ao meu alcance. Eu me coloco tanto em relação à minha questão profissional como à minha questão profissional. E agradecer novamente, me sinto honrada pelo convite, doutora Thay, pastor, doutora Juliana, que é minha companheira de caminhada todos os dias, doutora Caone, Josué, pelo convite. E deixar minhas redes sociais aqui para o pessoal me seguir. Era isso que eu ia Rocha! perguntar. Como era que vão Sim. achar essas doutoras aqui para Tem- Pois continuar então, o papo? deixa aí a rede social aí para poder o pessoal... Temos um Instagram aí bem ativo em relação a informações do dia a dia, passando. Sempre estamos dando dicas de direito previdenciário, direito do trabalho, as atualizações que nós temos no dia a dia. Então, meu Instagram aí, gente, é Verônica Souza com S, _ADV. É só procurar lá no Instagram, a Carinha lá está como professora, a gente atua aí na área da docência. E pode me seguir lá, se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem no privado, que a gente vai responder. Se precisar de um amparo jurídico maior, alguma coisa que demande, a gente vai estar marcando, vai estar conversando com essa pessoa melhor e analisando. Eu falo que informação não custa nada.
né? Então a gente está totalmente à disposição e agradeço novamente pelo convite, me coloca à disposição para voltar, porque eu já me sinto em casa. Não custa para os ouvintes do Pode Fé. Claro. Que aqui vocês estão recebendo aqui todas as informações, né? E essas consultorias aqui grátis Sim. por especialista, porque consultoria é cara. Vou deixar meu Instagram também, então, Juliana Pauline. Pode chamar no direct, eu estou à disposição também. Né? Lá tem um link também que cai direto no WhatsApp, que pode chamar, eu Sim. respondo com o maior carinho, tá? E estou à disposição para o projeto de vocês, é isso aí. ótimo. Eu gostaria, para poder, eu lembrei de um negócio importante, doutor Cauane. Nós fomos recebidos agora no Ministério da Cidadania pelo doutor Quirino, que ele é o secretário da Senapred. E ele agendou uma visita na Vim de Vida, tá? Agendou uma visita na Vim de Vida, dia 7 de abril, e já mandou o presidente da Federação das Comunidades Terapêuticas fazer uma visita antes dele, que é o doutor Sérgio Botelho, e a nossa comunidade terapêutica passou com louvor na vistoria do presidente da federação. Parabéns. Que maravilha! Passou Que com louvor, com notícia feliz. sobra, passou com sobra, Deus é bom, né? Passou com O tempo sobra. todo. Aí detalhe, eu quero contar isso aí. Eu creio que depois da visita do doutor Quirino, da Senapred, nós vamos começar a receber os recursos do governo federal Coisa Que boa. glória. para ajudar ali pra a ajudar. comunidade terapêutica, tá? Então eu gostaria que vocês, nós quatro, que batessem palmas pro doutor Quirino. Doutor Quirino, palmas para você, viu? Fazer uma visita ali na nossa aí. Vim de Vida, dia 7 de abril, foi tudo de bom. E outra coisa, eu nunca fui tão bem recebido em um órgão público como eu fui recebido no Ministério da Cidadania agora, recentemente. Parabéns pelo atendimento, e foi maravilhoso. Tá bom? Bom, É isso aí. Que bom, que bom. Então, gente, olha, ouvintes, encerramos aqui esse programa de hoje e que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo e que a sua vida possa mudar a partir desse momento em que você ouviu um conselho aqui e que novamente a esperança e o sonho pôde renascer no seu coração, tá? Vai sonhando que vai chegar um momento que vai acontecer como aconteceu com o nosso querido José do Egito. Ele sonhou, um dia foi realizado na vida dele e foi tudo de bom. Então que Deus abençoe você, ouvinte, no nome de Jesus Cristo, e agradeço aqui a participação dos meus diretores, doutor Acauane, Josué de Oliveira. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, Boa boa noite. noite. Tchau. Corta. Corta. Pronto! Ai, gente. E Você aí? gostou, Ju? Que tudo. Amei. Pronto. Tá vendo? Não, e eu- Oni. vocês falaram